Satuba vamos exaltar, lembrando seus antepassados. Satuba vamos cantar, contemplando suas paisagens, cerâmicas, rios e coqueirais. Satuba, eis a pequena. Tudo começou por volta do ano de 1893, quando a cidade de Satuba era chamada de Saúva. Era um lugarejo situado com apenas 11 casas espalhadas por todos os sítios, predominando as de construções rústicas, de taipa e coberta de palha, contando apenas só uma de tijolo e telha. Não tinha nada. A pista principal, que é essa pista daí, ela era aqui onde nós estamos fazendo esse vídeo. Na rua 17 de agosto. Na rua 17 de agosto. Então a bomba de gasolina, antigamente, era ali perto da igreja. Esta bomba de gasolina, ela era abastecida dos carros por um veio, aí não era elétrica. Ela era uma bomba, o cara pegava o veio para abastecer os carros. Então tem o seguinte, Satuba era ligada a Rio Lago. Para a gente tirar um documento, tinha que ir para Rio Lago. E sobre o carrapato, que você me perguntou, não era carrapato. Satuba era chamado de Satuba por causa de uma formiga que tem aí, que tinha aqui nesse sítio Pidolino, que se chama de saúva. Aí então, essa saúva é uma formiga de roça, que ela corta a mandioca, ela corta o milho, ela corta o feijão, ela corta tudo. Os primeiros habitantes do lugarejo foram os avós do senhor Joaquim de Barros, Dona Alça de Melo Barros. Aquele primitivo casal construíram uma capelinha nas mediações da atual igreja. A padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Guia, foi cedida por esse casal, que trouxeram a primeira imagem da Nossa Senhora da Guia, que tem até hoje na matriz da cidade. Bem, os meus bisavós, José Ferreira da Rocha e o seu Manuel Barros, Joaquim de Barros, e eram os pais do meu avô. Então eles iniciaram aqui, era um povoado, antigamente chamado Carrapato, como todo mundo sabe, e eles chegaram aqui nesse povoado e começaram a desenvolver, né? E junto com outros amigos resolveram fazer uma capelinha. E essa capelinha foi em regime de mutirão. Como a minha bisavó, esposa do seu Joaquim de Barros, chamava Dona Úrsula de Melo Barros, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora da Guia. Então ela doou essa imagem para a capelinha, que hoje, atualmente, é a padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Guia. Salve, nobre padroeira, sois a nossa mãe querida. Pelo povo de Satuba, foste vós a escolhida. A festa da padroeira da cidade de Satuba é comemorada todo ano no dia 23 de novembro, tendo ainda como tradição a procissão de devoção a Nossa Senhora. O hino da padroeira de Satuba foi escrito pelo Adilson Pedrosa, filho do ex-prefeito Oséias Pedrosa de Medeiros. Logo após a inauguração da Estrada de Ferro, foi criada na localidade uma escola primária sob a direção da professora Irmina Vanderlei. Posteriormente, outras foram surgindo pelos professores leigos, até quando foi construído um grupo escolar, cujo nome dado ao professor Manuel Gentil Valos Bentes, que era professor da escola denominada, na época, Colégio Agrícola Floriano Peixoto. Porque antigamente a gente estudava, mas para ter não tinha celular, né? Não tinha conhecimento do celular, das redes sociais, tinha biblioteca, a gente tinha um livro, né? Os alunos se reuniam, faziam reunião, essas coisas. A população se desenvolvia lentamente, só com a chegada dos trilhos da antiga GR, atualmente CBTU, quando teve seu topônimo transferido para Satuba.
nome designado aos insetos himenópteros da família das formigas, conhecida como saúba, e no linguajar indígena designa como satuba. O crescimento populacional só começou mesmo com a chegada da linha férrea, fato que foi reforçado mais adiante com a rodagem que ligava a capital ao interior, principalmente no sentido do agreste e do sertão. Durante os 59 anos de emancipação política, a estação ferroviária se aperfeiçoou cada vez mais, passando de Maria Fumaça para como conhecemos hoje o trem velho e atualmente o VLT, cujo transporte que foi importante para o crescimento do município. 2 sítios, 2 engenhos, que garantiam o desenvolvimento do povoado, que se localizava onde hoje é chamado Instituto Federal de Satuba. A navegação lagunar era formada por 2 barquinhos simples, que se comunicava com Santa Luzia, Coqueiro Seco e Maceió. Hoje mantido e intitulado como Instituto Federal de Alagoas, reside onde eram terras de engenhos e fábricas. Talvez ninguém saiba, mas antes de virar um lugar de aprendizado, aquelas terras agrícolas habitou a primeira usina ou destilaria de álcool e aguardente do estado de Alagoas. A destilaria pertencia a José de Barro Vanderlei de Mendonça. Porém, Vanderlei de Mendonça se endividou com muitos empréstimos e teve a sua usina fechada e suas terras inapropriadas. Em 1905, foi construída nessas terras uma estação agronômica e um posto zootécnico, que funcionou como escola prática de agricultura. Apenas em 30 de agosto de 1911, tornou-se oficializada pelo presidente Hermes da Fonseca, sendo chamada de Aprendizado Agrícola de Satuba, e assumida a direção o primeiro diretor oficial, Miguel Guedes Nogueira. Por ordem cronológica, no decorrer do tempo, foi criada uma agência postal telegráfica, tendo como seu primeiro titular Senhor João Calheiros. O comércio fraquíssimo iniciou com 2 casas de secos e molhados, sendo mercearias. Evoluiu sob o domínio, por muito tempo, do senhor José Ferreira de Barros, o qual legou a Satuba por hoje evoluída. Satuba hoje tem farmácias, mercearias, grandes supermercados, padarias, bares, churrascarias, lojas de roupas. Devido ao seu crescimento populacional, hoje encontramos tudo que encontramos em uma cidade grande. Satuba, no decorrer do tempo, dada a sua condição socioeconômica, passou a fazer parte da vila de Santa Luzia do Norte e logo depois ao município de Rio Largo. Após o censo, os moradores começaram a lutar pela emancipação. Militei muito na política de Satuba, concorri para com que nós se emancipasse, que nós pertencíamos a Rio Largo. A emancipação foi uma luta, e dessa luta surgiu a pequena Satuba, que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, e depois que nós passamos a cidade, ela cresceu assustadoramente e é hoje a cidade que é, muito boa de se viver, graças a Deus. Em 1960, a Lei do número 2.265 estabeleceu a sua autonomia política e administrativa. A proposta da comunidade foi abraçada pelo deputado Walter Figueiredo, e este então foi o deputado estadual por Rio Largo, tornando-se município independente, tendo como primeiro prefeito Aristeu Lopes de Oliveira, nomeado pelo governador Muniz Falcão, que teve como meta principal fazê-lo justo uma eleição democrativa. Ele foi o cabeça do abaixo-assinado, né? E ele fez o abaixo-assinado e a gente aderiu. Foi o primeiro eleito, o primeiro prefeito não eleito. Pelo governador. Nomeado pelo governador, né? Enquanto chegava a época da eleição. Satuba também, criada pelo ex-vereador, existia o Festival do Mocotó, em meados dos anos 80, e teve também, sendo só um ano, o Festival do Camarão, e feito pelo Roberto Tavares. Sempre muito festeja, Satuba durante o ano todo é uma cidade com um calendário recheado de festas, blocos, bailes e shows. Carnaval de Satuba sempre teve até hoje os olhos do povo vizinho, tendo blocos de carnavais de muito tempo, tais eles como os linguarudos, as bolacheiras, bloco pé-de-pé e o tradicional que reúne milhares de foliões e torcedores, bloco Flá Satuba. Tradicionais bailes como baile de máscaras, baile do juvenil e baile do América.
Ekel Tavares nasceu em 16 de setembro de 1826 em Satuba. Foi compositor, maestro e arranjador brasileiro. Teve músicas cantadas por grandes artistas, tais elas como Carmen Miranda e Maria Bethânia. Sua primeira composição foi Sussuarana, parceria com Luiz Peixoto, em 1927. Em 1921, Ekel Tavares, mal sabia ele que indo de um pequeno lugarejo, iria se tornar conhecido até fora do Brasil. Biatatá foi responsável por ser uma das músicas mais importantes para a grande carreira. Esse coco saboroso você come não me dá. Biatatá, oh biatatá. Esse coco saboroso você come não me dá. Biatatá, oh biatatá. Esse coco saboroso você... Satuba vamos exaltar, lembrando seus antepassados. Satuba vamos cantar, contemplando suas paisagens. De política eu já desde 90 eu sou político. Mudou várias coisas na cidade. No caso eu fui vereador 3 vezes, 2 vezes prefeito e como vereador sempre lutei para que a nossa cidade fosse uma cidade diferente, uma cidade que eu não concordava de maneira alguma da forma que os gestores faziam nela. Eu não concordava na parte de segurança, não concordava na parte de violência, não concordava da forma que os funcionários eram tratados. O município não tinha várias áreas de equipamento no município que não tinha, não concordava que as escolas como eram. Hoje são os mesmos prédios, mas se você prestar atenção às escolas, hoje todas elas têm ar-condicionados, a gente procura dar uma merenda de qualidade às crianças. Então era isso que eu tinha vontade de fazer. Por conta disso, resolvi no ano de 2008, eu decidi a ser candidato em 2008 para prefeito, e quando foi em 2012, veio a eleição, foi que eu me saí candidato e ganhei a eleição. Estou assumindo até hoje. Mudanças houve, mas nenhum político consegue fazer tudo o que ele quer durante um período de um mandato. Seja ele de um mandato ou de 2, ele não consegue fazer tudo, porque a cidade sempre está precisando. Primeiro prefeito, Edivaldo Araújo da Silva, vice Oséias Pedrosa de Medeiros. Logo após a emancipação, Aristóteles Lopes de Oliveira assumiu como prefeito nomeado pelo governador até chegar ao tempo de eleições. Chegando às eleições em 15 de novembro de 1960, dando posse ao primeiro prefeito eleito pelo povo, Edivaldo Araújo. O mesmo não cumpriu todo o mandato. Em 20 de julho de 1963, ele renunciou ao seu mandato, assumindo a prefeitura seu vice-prefeito Oséias Pedrosa de Medeiros. Suas principais obras foram a construção do Grupo Escolar Manuel Gentil do Vale Mendes e o sistema de abastecimento da água, vulgo Casal. No ano que Edivaldo renunciou, Oséias Pedrosa só assumiu a prefeitura em 1963. Segundo prefeito, Valdemar Cioli Cavalcante, vice-prefeito, Aristóteles Galdino de Amorim. Saindo até em jornal, o ex-prefeito Valdemar Cavalcante teve seu mandato cassado por fruto de uma incompatibilidade gerada entre os poderes executivo e legislativo. O governador Antônio Semião teve que tomar a extrema decisão de ter que afastar Valdemar da prefeitura. Terceiro prefeito, Lindoaldo Pimentel da Cruz e seu vice Benedito Barbosa Tavares. Suas principais obras foram a construção do posto Adalto Gomes Barbosa, que atualmente se chama José Lobo Ferreira, e o grupo escolar deputado Rubens Canuto. Do lado do prefeito Lindoaldo estão pessoas importantes para o município, tais como Jacó, Frindolin Winterle e Paulo Matias. Prefeito Lindoaldo em alguma ocasião desconhecida. Desfile cívico do ano de 1970, no dia 17 de agosto. Discurso do prefeito Lindoaldo, no dia 17 de agosto do ano de 1970. Antigo posto que se chamava Adalto Gomes Barbosa, feito pelo prefeito Lindoaldo e hoje, atualmente, se chama José Lobo Ferreira. Quarto prefeito foi Ivan Costa Brito, seu vice-prefeito Benedito Barbosa Tavares. Suas principais obras foram a Biblioteca Alice Lima do Monte, a Escola Comendador Antônio Ferreira Fernandes. Na candidatura também foi implantada a primeira Comissão Executiva Municipal do Mobral. Lindoaldo Pimentel entregando a chave da prefeitura para o seu sucessor, Ivan Brito.
Acreditamos que essa inauguração tenha sido da Escola Antônio Ferreira Fernandes, a fim de educar os habitantes da Cerâmica Satuba. Lindoaldo Pimentel, acompanhando a missa de posse do seu sucessor, Ivan Brito. Quinto prefeito, José Zezito Costa, vice, Agenão Cosmo de Oliveira. Tendo obras principais como construção da Escola Ekel Tavares, construção do módulo esportivo Adelso Cortez, construção da Praça José Ferreira da Rocha Lins e a construção do prédio da Prefeitura Municipal de Satuba. Inauguração da Praça José Ferreira da Rocha Lins. Módulo esportivo municipal Jorge Adelso Cortez. Sexto prefeito, José Barros e Silva Filho e seu vice Gabriel Beril Ramos, tendo como realizações construção da creche Casulo do Dr. Celestino Chagas, compra de veículos para servir em especiais dos alunos para outras localidades e a instalação do gabinete dentário. Sétimo prefeito, Gabriel Beril Ramos, vice Ramildo Alves Vieira, realizando esse mandato. Prefeito que trouxe a primeira antena parabólica para Satuba. Construção da Escola Irene Francisco Lopes. Acabamento do mercado municipal. Desfile cívico no dia 17 de agosto de 1992. Inauguração do mercado municipal e parque da feira. Instalação da primeira antena parabólica de Satuba. Oitavo prefeito, Flávio Jorge da Rocha Barros, vice Benedito Barbosa Tavares. Suas principais obras foram Galerias das Águas Pluviais, início das obras do campo de futebol e a conservação das obras existentes. Na época que eu fui prefeito, praticamente Satuba eram poucas famílias e uma população de, parece, 8 mil habitantes. Seria uma coisa muito mais fácil de se trabalhar, porque praticamente todos eram famílias e esses problemas desajustados que hoje em dia a gente vê não existiria. Não tinha a própria droga, não existia. Quer dizer, existia muito esporte e o pessoal se interessava mais, talvez. Nono prefeito, Adalberão de Moraes Barros, vice, José Zezito Costa. Suas obras principais foram: reformou as praças, fez concurso público, primeiro prefeito a pagar o salário mínimo dos funcionários. Adalberão teve seu mandato cassado e seu vice-prefeito assumiu a prefeitura. Décima prefeita, Cícera Pereira da Silva, vice, Délia Almeida. Principais realizações: reforma do Jardim Aristeu Lopes de Oliveira, construiu uma praça infantil nas mediações do bosque, reformou o prédio da prefeitura, reativou a banda Fanfarra de Satuba. Décimo primeiro prefeito, Cícero Ferreira Titô, vice, finado Célio Barateiro, tendo principais realizações como Complexo de Hidroginástica Edilson Magalhães, Casa da Terceira Idade, quadra de basquete Seu Sabino, reconstrução da Praça para Cícero, construiu e fundou o Conjunto Luiz Gonzaga. Décimo segundo e atual prefeito Paulo Acioli. Seus vices foram Mida, no seu primeiro mandato, e Marcelo Malta, no atual mandato. Suas principais obras até agora foram construção do campo de futebol Benigno Acioli, construções dos PFS em Satuba e adjacências, pavimentação e asfaltamento das ruas de Satuba, reconstrução e implantamentos de ar-condicionado nas escolas do município, reconstrução da ponte que fica às margens da BR-316, que dá acesso a Santa Paulônia.